A gente está quase terminando. A gente está quase terminando. Aquela folha sobre os termos, né? Só que a gente precisa continuar antenado Bom dia. Bom dia. Bem, nós estamos falando lá naquela folhinha. Gabriel, eu tenho a folhinha na minha bolsa, na minha pasta. Quando você... Eu acho que eu tenho. Aí eu olho aqui. Tá? Caso contrário, eu peço para a Bianca imprimir. Bom, só que eu sempre procuro estar atenta ao que está no nosso mercado. Principalmente porque o foco do 8º ano é a educação financeira. Então, se tem situações que eu estou falando sobre elas, por exemplo, falamos lá na questão da criptomoeda, vamos falar mais um pouquinho ainda, agora dentro dos termos. Quando eu estava explicando lá o que era dinheiro e as modalidades de dinheiro, aí eu falei um pouco sobre a questão da criptomoeda. Eu estava vendo uma reportagem, nós falamos muito sobre a questão da inflação, né? Por que não podia simplesmente colocar dinheiro em circulação? Não pode simplesmente imprimir dinheiro, fazer dinheiro e estar levando para as pessoas. Não dá para ser desta forma, né? E aí, eu lembro que eu falei com vocês, na época, assim, existiam 3 palavrinhas que podiam servir de alerta para a gente com relação à desvalorização do nosso dinheiro, que é a inflação, o racionamento e a questão ligada à taxa de juros, o aumento da taxa de juros. Aí, racionamento, a gente já está... inflação está rolando, né? A questão da taxa de juros, na semana passada, o Banco Central anunciou um aumento na nossa taxa de juros, já a partir de agora, mas que vai influenciar diretamente no ano que vem. E, principalmente, né, essa questão do racionamento. Aí a questão da energia. Estamos novamente numa crise hídrica. Nosso verão será de pouca chuva. Então, a gente pode ter um problema aí, de novo, de crise energética muito grande, né? Nós estamos com a questão da gasolina super cara, muito cara. E o combustível caro, ele acaba influenciando diretamente também no preço de todas as outras coisas. Por quê?
várias indústrias trabalham queimando combustível. Várias indústrias utilizam caminhões para poder fazer o transporte de suas mercadorias. A questão das entregas. Durante o período da pandemia, muitas empresas passaram a usar o sistema de delivery. E muita gente não vai deixar de usar o delivery porque é realmente muito prático, né? Só que o custo para o motoqueiro, para o entregador, para essas empresas de aplicativo que têm também a função de entrega, olha só, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, senta direito, porque na hora que estava conversando ali atrás e eu deixei, estava todo mundo com uma postura assim, super ligadão. Aí eu estava vendo um vídeo que fala justamente por que o nosso dinheiro perdeu o valor. Por que o nosso dinheiro parece que vale bem menos do que alguns anos atrás. E não é só parece, não. Realmente o dinheiro vale bem menos. Aí o rapaz que organizou o vídeo, ele dá vários exemplos, né? Ao longo, desde o início do real até agora, esse vídeo é novinho, sobre essa questão da desvalorização do nosso dinheiro. E ele é muito didático, né? A forma como ele fala é uma forma muito fácil. Então, nós vamos assistir esse vídeo. Se houver necessidade, eu vou parando para explicar alguns termos. E eu gostaria que vocês vissem o vídeo anotando, tá? Anotando. Porque a partir destas anotações de coisas que eu for falando, vai virar um trabalho de quarto bimestre de vocês. Tá bom? Quem achar que eu não preciso, tudo bem. Vocês são livres para achar que não precisam. Porém, né, a gente sabe que é sempre válido. Pessoal em casa também, tá bom? Esse vídeo ele já está na plataforma. Então, para quem quiser ver de novo depois, vai poder ver direto lá na plataforma. Vou compartilhar a tela com o pessoal que está em casa e daqui a pouquinho eu já viro o computador. Eu estava falando outro tempo que me chamou a atenção de que a Angélica disse que nunca viu um poderoso na vida. Essa é mais nova. Como assim, né? Nossa, daí vários homotéis. Homotéis é uma mecanismo. Quando dois amigos se conheceram, a Agatha tinha 2 amigos. E ele chamava ela de Mocréia e ela chamava ele de Mocréia. Então, até hoje é assim que eles se chamam, né? A Mocréia e a Mocréia. Então, ela estava chamando de Mocréia e ela vai. Aí, além do Mocréia, o que acontece? Mineiro está R$ 1. R$ 1. Então, ela tem que pegar um carro para ter coleção de trabalho, né? Quando a coleção interessava, sempre comprava, mas custava R$ 1. Dependendo do lugar, eu havia até R$ 11, então R$ 9.
Kinder Ovo especial, não sei o que, ela tem um negocinho, né? Não, tinha uma outra coisa. O Kinder Ovo só vendia no inverno. O ano que vendeu, não chegou no verão, derretia. Aí eles resolveram, depois de um tempo, fazer o tal do Joy, que é o comer de colherzinho, né? Nunca comi também, porque é muito caro. Mas aí, quando eu estava vendo, eu estava lendo um artigo e apareceu esse vídeo. Quando eu vi o Kinder Ovo, aí eu falei, é esse que vai para a sala de aula. E o vídeo é bem bacaninho. Explica a luz para mim, por favor. Não vai ninguém dormir, não. Você deve ter visto os memes que circularam no Brasil quando o Banco Central lançou a nota de R$ 200. E assim, sem mais nem menos, ela se tornou a nota de maior poder aquisitivo que o brasileiro poderia ter em carteira. Bastante dinheiro, né? Inclusive, com todo esse dinheiro, você poderia encher o tanque do seu carro, jantar com a sua namorada e alguns amigos no Outback Steakhouse ou até adquirir a pista do ataque do tubarão da Hot Wheels. Todas essas parecem ser coisas legais e muitas vezes até indispensáveis. Você deve ter visto os memes que circularam no Brasil quando o Banco Central lançou a nota de R$ 200. E assim, sem mais nem menos, ela se tornou a nota de maior poder aquisitivo que o brasileiro poderia ter em carteira. Bastante dinheiro, né? Inclusive, com todo esse dinheiro, você poderia encher o tanque do seu carro, jantar com a sua namorada e alguns amigos no Outback Steakhouse ou até adquirir a pista do ataque do tubarão da Hot Wheels. Todas essas parecem ser coisas legais e muitas vezes até indispensáveis. Mas, e se eu te dissesse que com só essa nota de R$ 200, você poderia comprar 2.000 pães franceses, ou 456 latas de cerveja, 28 quilos de filé mignon, que caso você quisesse cozinhar, virariam 186 hambúrgueres. Que mundo é esse que você acabou de ouvir? É esse mundo. Mas, em 1994. Durante todos esses anos, o real não só se desvalorizou internamente no Brasil, mas também perante ao dólar. Um real em 1994 era capaz de comprar o que a gente consegue comprar hoje com R$ 6,32. Enquanto hoje, $1 compra R$ 5,27, naquela época, $1 comprava somente R$1. Cara, R$1 já foi igual a $1. Tá, se o real já foi uma moeda tão forte, por que ela se desvalorizou tanto? Inflação é o processo de redução do poder de compra de uma moeda. Se há alguns anos R$10 compravam um estojo, uma caneta e um caderno personalizados dos Padrinhos Mágicos, mas hoje em dia eles só pagam a corrida do Uber até a papelaria, então a mesma quantidade de dinheiro compra menos coisas. Inflação é isso, é a redução do nosso poder de compra ao longo do tempo. De 1980 até o início de 1990, o Brasil viveu um período de hiperinflação. Hiperinflação é a inflação que sai do controle. Era quase impossível fazer plano para longo prazo, porque se você postergasse em um mês comprar uma passagem para viajar, você poderia pagar o dobro, simplesmente porque você esperou todo esse tempo. Ninguém nunca sabia quanto que as coisas iam custar no futuro. Só para você ter uma ideia, no início da década de 90, a inflação média foi de 84% ao mês. O que significa que se você estivesse comprando um carro no valor de 35 mil, depois de um mês, o valor de mercado desse carro vai ser de 64 mil reais. Daí, esse aumento descontrolado dos preços induzia o brasileiro a gastar dinheiro na maior velocidade possível. Inclusive, se tornou um hábito intrínseco à cultura brasileira da gente fazer as compras do mês. Sabe por quê? Porque era mais seguro armazenar uma quantidade enorme de comida assim que caísse o salário do que esperar no dia seguinte quando os preços já iam ter aumentado. Mas, nessa época, ninguém usava o real. Ele não existia ainda. Essa inflação elevada que marca a história do nosso país desde 1965 foi casa de várias moedas, 6 para ser mais exato. Cruzeiro novo, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo e cruzeiro real. Por que tanta moeda? Um fetiche para numismáticos? Basicamente, o único motivador para mudar uma moeda de uma para outra era que a inflação subia tanto que uma moeda acabava tendo zeros demais. Então, se a moeda vigente começava a ter muitos zeros, era criada uma nova moeda com alguns zeros a menos. Só para você ter uma ideia, de 1965 até 1994, foram cortados 15 zeros no total. E cortar zeros simplificava a vida dos brasileiros, vai. Afinal, se a gente ainda usasse a mesma unidade monetária de 1980, você hoje pagaria alguns bilhões para adquirir simplesmente uma Coca Diet. Mas cortar zero
atacava as consequências da inflação, não as causas. Não impedia que mais zeros continuassem surgindo e surgindo de novo até você precisar mudar de moeda. De 1965 até 1994, o Brasil teve uma inflação acumulada de 1.4.142.332.841.811.850%. E para se ter uma comparação, a inflação acumulada do dólar nos últimos 221 anos foi de 2019%. Ou seja, em 30 anos, a moeda brasileira teve uma inflação 565,6 bilhões de vezes maior do que o dólar teve em toda a sua história. Mas, então, qual foi a causa de toda essa desvalorização? Em resumo, o regime militar contraiu dívidas em dólar para financiar obras de infraestrutura, com a expectativa de que o aumento da arrecadação proveniente do sucesso dessas obras financiasse o pagamento das dívidas. Pensamento inteligente se considerado que o dólar iria se manter constante. Mas o regime militar não previu as crises do petróleo. As crises do petróleo foram períodos em que o preço do barril de petróleo disparou. Assim, os países desenvolvidos que importavam muito petróleo acabaram importando menos e os países exportadores subdesenvolvidos obrigatoriamente diminuíram as suas exportações. Então, se agora os países subdesenvolvidos estavam exportando menos do que importavam, então eles tinham mais dinheiro saindo do que entrando. No caso do Brasil, quando tinha mais dinheiro saindo do que entrando, pela lei da oferta e da procura, sua moeda se desvalorizava frente ao dólar. E, com isso, o que era mais temido aconteceu. O câmbio desfavorável fez com que a dívida externa brasileira acabasse crescendo. Mas o governo dizia que a crise era momentânea, que a população poderia agir com tranquilidade, era coisa passageira e a economia brasileira poderia se desenvolver tranquilamente como esperado. O descaso frente à crise internacional do petróleo por parte do governo brasileiro foi tanto que, nessa época, o governo aumentou ainda mais a sua dívida externa. Sabe para quê? Para consumir uma quantidade ainda maior de bens importados, como máquinas, equipamentos, matéria-prima, e incentivou que empresas fizessem o mesmo, justo em um momento em que o preço de todos esses bens não parava de subir. Até que os Estados Unidos decidiram aumentar os seus juros para conter a inflação que crescia no seu país. E com juros altos, os Estados Unidos sim atacam o problema da inflação, já que a obtenção de crédito fica mais cara para a população. Afinal, se a população tem menos acesso a crédito, ela consome menos, as empresas lucram menos e a economia desaquece, o que depois de um tempo reduz o crescimento da inflação. Mas o aumento dos juros norte-americanos causa outro efeito, além da redução da inflação. Sabe qual? Atrai capital estrangeiro para o país. Porque para estrangeiros é muito mais atraente investir numa economia sólida, segura, com altas rentabilidades a baixo risco, como nos Estados Unidos, do que manter seu dinheiro em países emergentes, mais arriscados. Assim, o dinheiro migrou do Brasil para os Estados Unidos e o dólar se valorizou ainda mais. O que adivinha? Aumentou ainda mais a dívida externa brasileira. Daí, o Brasil decidiu fazer duas maxi-desvalorizações. Maxi-desvalorização é o processo intencional de desvalorização de uma moeda frente ao dólar. Isso significa que duas vezes o Brasil escolheu desvalorizar a sua moeda em 30% frente ao dólar. Tudo para tentar aumentar as suas exportações. Mas o que de fato aconteceu foi que essas maxi-desvalorizações aumentaram o despejo de capital estrangeiro na economia brasileira, enquanto as exportações aumentavam e os produtos, como alimentos, que iam para fora do Brasil, mantendo dinheiro aqui dentro, mas com uma produtividade brasileira que não cresceu. A maxi-desvalorização aumentou a quantidade de capital na economia, mas isso não acompanhou a produção de riqueza. Afinal, os produtos e alimentos exportados do Brasil não ficavam aqui dentro, mas o dinheiro proveniente da venda deles sim. E como a circulação de dinheiro aumentou substancialmente mais do que o aumento do PIB, havia muito mais dinheiro para a mesma quantidade de riqueza, o que impulsionou ainda mais a inflação. Nesse momento, os juros da dívida externa brasileira estavam tão altos que o governo decidiu aumentar a sua dívida interna para que, com esse novo dinheiro, ele pudesse custear os juros da dívida externa. Só que, como a inflação quase que dobrava todo mês, o governo precisou emitir títulos públicos de altíssima liquidez e curtíssimo prazo para que fosse atraente para os investidores
contribuírem para a dívida interna do governo. Só que a consequência disso é que, com o vencimento dos juros das dívidas dos títulos que o governo tinha emitido anteriormente, o governo precisou emitir mais títulos para justamente pagar esses juros. E com isso, ele entrou num ciclo vicioso, onde cada vez mais o governo injetava dinheiro na economia, formando uma bola de neve da inflação. Praticamente tudo que o governo fez contribuiu para potencializar a hiperinflação na década de 80 e 90. E com isso, esses governos foram marcados por sucessivas tentativas fracassadas de tentar controlar a hiperinflação. Foram 5 planos econômicos que fracassaram até o surgimento do Plano Real. No dia Eu acho que eu já contei para vocês a história que meu pai estava brincando comigo para segurar o saco de arroz, na época da inflação. Quem não lembra da história, a gente ia para o supermercado e o preço era colocado com uma maquininha, né, com um adesivo assim. Então, o rapaz, a moça, enfim, vinha com a maquininha e botava lá o preço que tinha que marcar e ia marcando, né? Às vezes, normalmente, eles tomavam cuidado de marcar, colar o adesivo novo com o preço em cima do adesivo antigo. Então, quando chegava em casa, a gente ficava brincando de tirar o preço para ver quanto que custava anteriormente. E essa remarcação de preço, ela acontecia de uma hora para outra. Como não era nada no sistema, às vezes a gente estava pegando arroz e a pessoa pegava o arroz que estava desse lado aqui, custava, por exemplo, 5. Aí o rapaz está vindo de lá para cá, remarcando, e o arroz que está na coluna de cá, 7. Então, quem vinha depois de você, aí você tinha arroz a 5, arroz a 7. E as pessoas dentro do supermercado, às vezes, ficavam procurando. Sabe quando a pessoa vai pegar alguma coisa, não quer mais e abandona dentro do mercado? Fica lá, ficavam procurando, às vezes, produtos esquecidos. Porque poderia ser que aquele produto esquecido tivesse com um preço um pouquinho mais baixo, né? Porque foi diante de uma remarcação. E aí meu pai brincava comigo, né? Pegava um saco, eu tinha, em 87, eu tinha 7 anos de idade. Criança pequena, né? Ele pegava aquele sacão de arroz, 5 quilos. Segura, Zé, segura aí. Não deixa de marcar, não, hein? Se ele vier marcar, dá uma porrada nele no saco de arroz, não sei o quê. Era uma brincadeira, mas o que acontecia no dia a dia? Se você não tomasse cuidado, o cara vinha dentro do carrinho e passava a maquininha lá e botava o preço novo. Carne. Só tinha carne no açougue, às vezes, uma vez por semana. E aí a gente ficava na fila, esperando o açougue abrir para comprar, e era acionado. Ou seja, cada um só podia levar 1 quilo, 2 para casa. Então, as famílias que eram maiores, ia todo mundo para ficar na fila para poder cada um comprar 1 quilo da sua carne. Esse momento aqui da hiperinflação, né, foi um período extremamente complicado. Extremamente. Os pais de vocês, os avós, viveram isso na pele, né? Eu era criança, mas a gente sentia essa questão, né? As coisas faltavam, e aí começaram a aparecer marcas paralelas, às vezes as vendas, assim, vendinha, né? Que começaram a voltar, venda a granel. Então você ia, por exemplo, a Casa Pedro está fazendo isso de novo. Eu passei ali na frente daquela Casa Pedro na Taquara, o quilo do feijão a 3 e pouco. Só que você tem que levar o seu saquinho.
ou o seu pote. Aí ele já tem lá um pote deles, que eles pesam e descontam o valor. E o valor, né, para aquela quantidade aberta é infinitamente mais caro, mais barato. Milho de pipoca lá, na casa a gente come muita pipoca. Milho de pipoca é muito mais barato. Aquele cereal de comer com leite, tá? É muito mais barato, mas você compra fora da caixa, fora da embalagem, que é o a granel. Então, era uma solução que se tinha antigamente até dentro dos supermercados. Né? Você tinha lá a parte de mercearia dentro do supermercado, onde as pessoas faziam fila para comprar o arroz, o feijão, dentro de sacos, né? Tinha saco de papel e comprava-se lá. Por quê? Porque era muito mais barato. E aí você não precisava comprar, por exemplo, saco de arroz. Hoje não existe saco de arroz de meio quilo, né? Você, de 250 gramas. Mas se você tinha dinheiro para comprar 250 gramas, você ia nesses lugares que vendiam a peso e comprava só aquilo ali. Isso é resultado de uma hiperinflação, que é algo extremamente perigoso e que as pessoas que entendem de finanças do nosso país, os economistas, os cientistas políticos que trabalham no mercado financeiro, estão lutando para não deixar chegar novamente nesse ponto. Porque a situação atual é extremamente complicada. Bem complicada. Infelizmente, né, vocês vão ver agora nessa segunda parte do vídeo, que fala sobre o plano real, que a gente até já viu um pouquinho também, como é que trouxeram essa hiperinflação para o prumo, né? E como é que conseguiram tirar ela do prumo de novo, tá? Dia 1º de julho de 1994 foi introduzido o real, como uma moeda que valia exatamente $1. Esse plano deu tão certo que a inflação acumulada até a implementação do real foi de 815,60%. E a primeira inflação registrada após a inserção dessa nova moeda foi de apenas, 6,08%. Tá, cara, mas por que associar R$1 a $1 conteve a inflação? Simples, cara. Dólar barato permitiu uma maior facilidade dos brasileiros em comprarem produtos estrangeiros, o que, obviamente, incentivou uma maior entrada desses produtos dentro do Brasil. Com isso, cara, do dia pra noite, milhares de produtos estrangeiros começaram a cruzar a fronteira do Brasil. Televisores Philips, consoles do Nintendo 64 e até mesmo bonecos hiperrealistas do Baby da família Dinossauro. E, cara, pela lei da oferta e da procura, quanto mais produtos estão em oferta no mercado brasileiro, obviamente, menores serão os preços deles. Mas o governo não conseguiu simplesmente manter a paridade de R$1 para $1. Ele tentou fazer isso para atrair capital estrangeiro, mas não foi suficiente. Constantemente, o governo precisou manipular o valor que o dólar tinha em relação ao real para manter essa paridade de 1 para 1 através de um mecanismo chamado de swaps cambiais. Ou seja, o governo basicamente vendia dólares que ele tinha das suas reservas internacionais para comprar reais. E pela lei da oferta e da procura, quando você aumenta a procura por reais, o seu preço se valoriza, e quando você aumenta a oferta de dólares vendidos na economia, o seu preço diminui. E isso regula essa paridade. Mas enquanto isso, existe uma pressão enorme para a valorização do dólar em relação ao real, já que a população queria aproveitar esses preços baratos do dólar para importar produtos estrangeiros a preços baixos. Ou seja, o governo precisou consumir muito das suas reservas internacionais para manter essa paridade, quando, na verdade, a pressão clara era de que o dólar se valorizasse. Resumindo, ancorar o valor de R$1 a $1 para regular a economia brasileira e indexar a inflação brasileira à inflação norte-americana foi um movimento inteligentíssimo, mas isso veio com um preço: o rombo na balança comercial. Balança comercial é a relação entre o dinheiro que entra versus o dinheiro que sai de um país. Como nesse caso, com o Plano Real, as importações passaram a ser muito maiores do que as exportações, a balança comercial ficou negativa. E então, para resolver isso, em 1999, o então presidente do Banco Central, Armínio Fraga, muda a política econômica e decide mudar o regime que até então era de câmbio fixo para câmbio flutuante. O real seria negociado livremente no mercado
para assumir o valor em relação ao dólar que ele de fato tinha, e não um valor imposto artificialmente pelo governo. Essa questão da balança era mais ou menos assim. O Brasil é um grande produtor de algodão. E também é um grande consumidor de algodão. Sempre foi. Aí, o Brasil não conseguia vender para as indústrias brasileiras o algodão como ele precisava estar para virar tecido, para virar material de higiene pessoal, por exemplo, e tantas outras necessidades, né, que a indústria brasileira tinha. Aí, o que estava acontecendo? O Brasil exportava esse algodão in natura. O algodão que foi colhido, lavado, processado, tirado o caroço do algodão, exportava essa matéria-prima num valorzinho desse tamanhozinho e comprava esse algodão processado. E isso continua acontecendo muito para fazer aqui o que as indústrias já tinham tecnologia para fazer. Então, assim, eles vendiam o algodão para uma fábrica lá nos Estados Unidos, por exemplo, que fazia os fios para poder fazer o tecido no Brasil. Entenderam? Eu planto o algodão. Aí o algodão ele é processado para poder ser exportado. Aí eu vendo o algodão processado in natura para uma empresa fora do Brasil. Essa empresa faz os fios e manda o fio pronto de fora para o Brasil de novo, para o Brasil poder fazer os tecidos. E aí vender para as indústrias de tecido. Isso também acontecia, ou melhor, para as indústrias de roupa, para poder fazer as roupas, para as costureiras, porque a gente está falando de um tempo que você não tinha grandes confecções. Então, você tinha pequenas costureiras, né? Que faziam e vendiam para as lojas. Isso ainda acontece com o nosso petróleo. A gente faz a extração do petróleo bruto. Isso vai para a Petrobras. A Petrobras exporta o petróleo processado. Ele vai lá para fora, recebe tratamento e a gente ainda importa combustível ou aquilo que seria a matéria-prima para fazer o combustível. Ué, gente, mas a gente não produz? A gente não tira do solo? Tira. Por que a gente não faz, então? Assim, eu estou falando de boa parte da gasolina, não é toda. Porque a gente consome muito mais do que a gente produz. Por isso é que a gente tem que importar esse combustível. Ou a matéria-prima para fazer o combustível final. Infelizmente, essas coisas continuam acontecendo. Infelizmente. Por quê? Porque não se investe em tecnologia. Porque a nossa economia não permite que grandes empresas, olha Felipe, que grandes empresas venham para o Brasil para instalar as indústrias que fazem esse processamento. Por quê? Porque nós temos uma economia extremamente instável.
Já ouviram falar de PIB? De geografia, né? Produto Interno Bruto. Já ouviram falar? Lembram disso, das aulas de geografia? Infelizmente, o nosso produto interno bruto não cresce, ou cresce muito menos do que deveria, do que potencial nós temos, porque nós não temos investimentos necessários em estruturas que pudessem manter a economia estável. Infelizmente. Bem, o vídeo está em 11 minutos e 42. E aí a gente continua com esse vídeo na próxima aula, tá? Foi interessante? Cara, fala direitinho, né? Ele tem um quezinho blogueirinho, de vez em quando ele faz umas carinhas de sofrência, né? Mas ele explica numa linguagem muito simples o que está acontecendo no país. E o final do vídeo ainda é mais angustiante, tá, Eduardo? Desculpa, mas o final do vídeo é mais angustiante. Tchau, gente. Ah, peraí que eu vou fazer a chamada. Não sai, não, hein? Responde. Hã? Tem. Eu falei para descer? Daqui, menina. Antônio. Responde alto, por favor. Fala. Aquiles. Arthur. Para de graça. Arthur Sampaio. Bruna. Daniel. Presente. Davi. Eduardo. Felipe. Gabriel Ferreira. Gabriela. Giovana Brum. Presente. Giovana de Moura. Henrique. João Ricardo. João Ricardo está online ou está presencial? Olha. João Vitor. Júlia Teixeira. Juliana. Júlia. Presente. Vitiane, gente. Presente. Lídia. Presente. Lucas. Ele está presencial? Ele está presencial? O Lucas está online? Marcela, Maria Clara, Maria Eduarda Nunes, Maria Eduarda Souza, Maria Luísa, Marina, Matheus Marinho, Máxima, Pedro, Rian. Rian é online ou é presencial? Yasmin. Rafael. Eu estou resolvendo ainda. Tchau, gente. Beijo. Eu estou resolvendo ainda a questão da sua